Olá pessoal, boa noite. Primeira vez que eu tô fazendo live aqui pelo Facebook. Realmente para mim é novo. Aí eu gostaria que vocês sinalizassem aí, mandassem comentários. Ah, sim, agora eu tô vendo. Que bom, vocês estão vendo, estão ouvindo bem, porque tenho feito as lives sempre pelo Instagram, né? E muitas pessoas têm me pedido para fazer pelo Facebook, porque não tem Instagram, ou porque de qualquer maneira o Facebook parece que tem um público maior em relação às pessoas que me seguem. Então, hoje eu resolvi fazer por aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciando, esperando as pessoas entrarem. Ainda falta 2 minutinhos para a gente começar. Eu não sei, me parece que tem um esquema para compartilhar a página. Se alguém puder fazer a gentileza de compartilhar isso na minha página pessoal, Romina Miranda, para que as pessoas que estão lá possam saber que nós estamos aqui. Se alguém puder fazer isso, eu não sei exatamente como funciona, mas acho que vocês podem. Eu também devo poder, mas eu não sei. E eu tenho receio de começar a mexer demais aqui e acabar estragando as coisas. Então, para que a gente possa mexer o menos possível, eu vou deixar, vou pedir para vocês me ajudarem dessa forma, ok? Boa noite. Então vamos lá. Bom, primeiro eu sempre fico muito feliz de saber que vocês realmente vêm, né? A gente anuncia que vai fazer um bate-papo sobre um tema específico e vocês prestigiam realmente. Isso para mim é muito bacana. Quem puder continuar mandando mensagem aqui só para eu ver se tá certo a configuração dos comentários, a moderação, para eu poder depois responder vocês, que a ideia é que vocês possam fazer perguntas também, dizer se tá tudo ok, se estão me vendo, se estão me ouvindo, se podem fazer esse compartilhamento que eu pedi, se tá tudo certo. Por enquanto aqui apesar de eu ver que tem mais pessoas, 3 comentários eu recebi até agora. Joel, Maria Silvia, Melri. Se alguém mais puder mandar comentário só para eu poder acompanhar, ver como é que funciona, para poder depois poder trocar com vocês as questões das perguntas. Vamos lá. José Carlos de Araraquara. Legal. Bom, então vamos lá. Eu vou iniciar aqui aquilo que eu falei, né, gente? Patrícia, Ubatuba, Litoral, bem-vinda. Então tá funcionando o negócio aqui. Pelo menos as pessoas estão conseguindo se comunicar comigo. Eu estou conseguindo ler vocês. E aquilo que eu falei, se alguém souber como compartilhar essa sala de bate-papo, ou esse vídeo, oi Su, boa tarde. Quem souber fazer esse compartilhamento, se puder fazer na minha página pessoal, Romina Miranda, até para que as pessoas saibam que a gente está conversando por aqui, é legal. Se não, vamos nós. Bom, mais uma vez agradecendo. Quero começar hoje então dizendo para vocês que eu venho buscando trabalhar esse tema da dependência afetiva com mais frequência. Eu não sei quem de vocês participou de uma live que eu fiz no Instagram, acho que há mais ou menos uns 20 dias, com o mesmo tema. E lá nós conversamos apenas a respeito de uma das ordens do amor, né? E eu fiquei de fazer outra para que a gente pudesse falar a respeito das 3 ordens do amor e da dependência afetiva. Então, hoje, qual que é a ideia? Vamos falar um pouquinho de dependência afetiva e vamos, então, introduzir os conceitos de Bert Hellinger que tratam das ordens do amor, não necessariamente com a intenção de nós imaginarmos que somente um trabalho de constelação familiar
é o que nós estamos colocando aqui, não é isso. Nós estamos falando a respeito de como leis sistêmicas que foram observadas no trabalho de Bert Hellinger, como elas podem impactar na questão da dependência afetiva, né? Então, em primeiro lugar, vamos conceituar aqui a questão da dependência afetiva, né? Por que eu venho trabalhando esse tema? Por que eu venho abordando essa questão com mais frequência? Como vocês devem saber, eu trabalho especificamente com familiares de usuários de substâncias psicoativas e mais recentemente eu venho colocando meu trabalho mais próximo da linha da conjugalidade, trabalhando com os casais que têm boa noite. Agora eu tô vendo vários comentários, Débora, Aline, Ziane, agora eu tô vendo que tá funcionando. Então, assim, há algum tempo, né, eu venho dedicando meus estudos, minhas pesquisas, mais na área da conjugalidade, para ter um olhar especial e um trabalho direcionado para as famílias, para os sistemas familiares conjugais, sejam eles com casais, com parceiros, com noivos, com pessoas que têm relacionamentos com usuários de substâncias, a terem um tratamento, um olhar, um diferencial no que se refere a essa temática. Porém, quando a gente fala em dependência afetiva, a gente fala, boa noite, Rômulo, Glenda, obrigada mais uma vez de vocês estarem aqui. Quando a gente fala em dependência afetiva, a gente não está falando especificamente e somente da relação de pessoas que têm relacionamentos com usuários de substâncias psicoativas. Nós estamos falando também de pessoas que, por outras razões, também possuem essa dependência do afeto do outro. Então, aqui, quando a gente fala em dependência afetiva, a gente pode tanto estar atingindo um público que já tem essa vivência com o dependente químico, né, e por isso acaba acaba potencializando as características da codependência, que podem estar atreladas à dependência afetiva, que acaba sendo uma linha bem tênue, né, entre uma e outra. Ou a gente pode também ter pessoas que não têm necessariamente a codependência, porque não convivem com usuários, mas que convivem com pessoas com as quais elas desenvolvem um vínculo de apego e não de amor, que elas pensam ou sentem ser amor, mas que na verdade são vínculos de apego. E aí, qual que é a ideia da gente trabalhar a dependência afetiva? Por quê? Né? Primeiro, porque a dependência afetiva ela causa um sofrimento genuíno no indivíduo que a vivencia, porque essa pessoa ela vive imersa no relacionamento romântico, independente daquele relacionamento ser bom ou ruim. Então, ela minimiza as desvantagens, potencializa as vantagens, tem dificuldade em enxergar realmente as coisas como elas são, né? Em termos do que é bom e do que não é para um relacionamento saudável. E tem muita dificuldade em deixar esse relacionamento. Essa é a questão, né? Normalmente as pessoas isso através dessas pesquisas que eu venho realizando, através dos atendimentos em consultório, através dos grupos de apoio que vocês sabem que eu coordeno, tanto de Amor Exigente, como do grupo de estudos do meu livro, Até que a Droga Nos Separe, ou grupos de mulheres que eu coordeno por outras vias, outros trabalhos que eu tenho. Por toda essa análise, a gente observa que essas pessoas, na verdade, essas mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande em abandonar esse relacionamento. E por quê? Porque, na verdade, abandonar o relacionamento, ou sair dessa relação, significa muitas coisas, né? Significa admitir o fracasso de um relacionamento que não deu certo, significa vivenciar a sensação de abandono, que muitas vezes é potencializada por um abandono que ela já viveu em outra fase da vida, principalmente na infância, né? Então, é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente fala ou pensa, poxa, boa noite, Fazenda do Senhor Jesus, Instituto Padre Haroldo, que bom ter alguém aqui de lá, né? Saber que
que vocês também acompanham o meu trabalho, nosso querido Padre Haroldo, que sempre me orientou em todos os meus trabalhos e acredito que de onde está ainda continua orientando, né? Então, voltando a essa questão da dor, né, do abandono, da dificuldade de vivenciar o abandono, porque esse abandono ele é potencializado por uma dor já vivenciada em outro momento. Então, existem teorias diversas que a gente pode usar, teorias psicológicas, teorias da terapia sistêmica, teorias de Bert Hellinger, para explicar, para entender, para abordar o tratamento da questão da dependência afetiva. Quando a gente fala na linha da psicologia, a gente pode pensar na teoria do apego, né, onde existe um momento em que vai ter que haver uma cisão entre mamãe e bebê, ou entre bebê e cuidador, que é aquele momento em que o bebê nasce achando, né, no seu primeiro momento, ele acha que ele é fusionado com a mãe, ele se enxerga como fusionado com a mãe, como uma coisa só, e que na primeira infância, ou melhor, no primeiro mês, né, ele vai ter que fazer, dentro do período da primeira infância, esse processo de cisão, de individuação. Então, o processo de individuação já começa daí. E muitas vezes esse processo é mal sucedido, porque muitas são as dificuldades que as pessoas enfrentam na vida e pode ser que por algum motivo esse processo de cisão não tenha sido feito da forma correta. Depois, ao longo do seu desenvolvimento, na primeira, na segunda, na terceira infância, pode ter ocorrido uma série de outros fatores que não auxiliaram no desenvolvimento da sua afetividade de uma forma positiva, daquilo que lhe traz segurança, ou que lhe faria ser um indivíduo autônomo, ou que lhe faria ter o seu afeto saudável, né? Então, a gente pode trabalhar nessa linha. Quando a gente fala na questão da terapia sistêmica, aí a gente envolve um pouco mais, também incluindo questões familiares e não somente do indivíduo, né? Mas a questão do relacionamento desse indivíduo com a mãe, com o pai, com a sua ancestralidade, com o que nós chamamos de caráter ou aspectos transgeracionais ou intergeracionais. Aquilo que aconteceu numa geração anterior, que pode impactar agora, ou que aconteceu numa geração anterior à anterior, que pode também impactar na geração atual, né? Então, quando a gente pretende elaborar, boa noite, meninas, obrigada por estarem aqui. Quando a gente pensa em elaborar a questão da dependência afetiva, e elaborar, eu digo que é nos propormos a realmente abandonarmos esse padrão e nos darmos o direito a viver relacionamentos saudáveis, nós precisamos olhar para várias questões, né? Então, a questão do desenvolvimento do indivíduo em si, ou dessa pessoa em si, que aqui na maior parte das vezes a gente fala em mulheres, porque a gente acaba acompanhando grupos de mulheres, ou sabemos que a dependência afetiva tem uma prevalência maior nas mulheres, mas isso não significa que não tenham homens que passem pela mesma dificuldade, tanto em relacionamentos entre homens e mulheres, como em relacionamentos homoafetivos. Então, é importante a gente analisar não só o histórico individual, onde nós olharíamos então para essa teoria que vem da teoria do apego, da ideia do início do desenvolvimento humano, até falando então pelas questões sistêmicas, quando a gente olha para a questão digamos, da árvore genealógica, né? Então, o que aconteceu na minha infância, é importante, não só comigo, mas com os meus pais, porque os meus pais, eles são os meus modelos de conjugalidade. Muitas vezes os meus relacionamentos, eles são impactados por aquilo que eu vivenciei ou que eu observei entre o relacionamento dos pais. Então, por isso que a gente fala que é bastante protetivo o relacionamento para os filhos, né? O relacionamento de harmonia marital, porque nesse sentido eu estou protegendo os meus filhos de forma que eles também busquem relacionamentos harmoniosos. E também precisamos pensar que além do que eu vivencio e do que eu vivo, também existem ordens, né? Que aí a gente começa a entrar na questão da fenomenologia de Bert Hellinger,
onde ele traz o conceito do fenômeno do sistema familiar, que independente dele estar presente todo ele numa terapia ou não, isso também é da nossa terapia sistêmica, né? E até do amor exigente, quando a gente pensa que não precisamos exatamente ter todos os membros da família no grupo, ou não precisamos ter todos os membros da família no setting terapêutico para que a gente tenha resultados, porque a gente parte do princípio que o nosso comportamento, a nossa mudança de comportamento vai afetar outras pessoas. E assim também na terapia sistêmica, a minha mudança, em virtude de tudo que eu venho descobrindo, também vai afetar o meu parceiro, a minha família e todo o restante. Então, nesse sentido, a gente pode imaginar que estamos aqui hoje, né? As pessoas que estão aqui hoje, sejam elas porque se identificam com o tema, porque sentem que tem a dependência afetiva, ou que tem características da dependência afetiva, ou pessoas que trabalham com outras pessoas e gostariam de entender um pouco mais sobre o tema. Então, o objetivo é a gente começar a olhar com mais frequência sobre a dependência afetiva. Por quê? Primeiro, porque é algo que causa um sofrimento genuíno. Segundo, no meu caso, pelo fato de saber que a maior parte eu que agradeço, Cristiane, a maior parte das mulheres que nós atendemos que são esposas de usuários também sofrem de dependência afetiva. E terceiro, e não menos importante, pelo fato de saber que a dependência afetiva coloca a mulher em risco de vida. E aí você vai me falar, mas por quê? Né? A questão emocional, ok, minha saúde emocional pode entrar em risco, a minha saúde emocional realmente vai entrar em colapso, eu vou ter que cuidar. Mas por que eu falo risco de vida? Porque a dependência afetiva, ela nos distancia tanto dos nossos valores individuais, morais, familiares, que ela nos permite, nos cega de tal forma, acreditarmos que aquele indivíduo que nós achamos que nos ama e que pode estar provavelmente praticando abusos verbais, abusos emocionais e até violência física, pode ser um agressor em potencial e nós pagamos para ver, né? É como se nós fôssemos até o fim para tentar ver até onde isso vai dar. E eu pretendo ainda, né, fazer muitas pesquisas sobre o tema. Atualmente eu estudo essa questão para uma tese de mestrado sobre a transgeracionalidade, a presença da questão da dependência e da codependência no sistema familiar na linha do feminino, ou seja, nas esposas, nas mulheres, nas namoradas. Boa noite, Fábio, Rosângela, Aline, Elizabeth. Mas eu quero estudar mais, né? Eu quero entender essa relação que existe entre violência doméstica e dependência afetiva, e infelizmente isso vai desembocar na ideia de que existe também uma relação entre fatores de proteção ao feminicídio relacionados ao tratamento da dependência afetiva. Tenho certeza disso. Apesar de ser uma hipótese por enquanto, porque enquanto não for comprovado através de uma pesquisa científica eu não posso garantir, eu ainda não fiz essa pesquisa, mas sem dúvida nenhuma, se nós pensarmos até onde a mulher dependente afetiva vai se expor, e o que acontece nos casos de feminicídios, sem dúvida nenhuma a gente vai encontrar uma correlação nesses fatos. Mas enfim, voltando aqui para o nosso tema especificamente de hoje, onde eu quero tratar com vocês a questão das ordens do amor e da dependência afetiva, é uma maneira de enxergar quais são essas ordens que Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, oi Áurea, obrigada, como ele trata, né, os emaranhamentos familiares, ou o que nós chamamos em terapia familiar sistêmica de pontos nodais, né? Então, todas as famílias, elas têm os seus pontos nodais ou seus emaranhamentos. O que é isso? É aquilo que não foi resolvido, seja nessa geração, na geração anterior ou na ancestralidade ainda maior, mas existe pontos que não foram
resolvidos, que não foram abordados, que não foram bem elaborados, e isso entre as pessoas, ou seja, na relação familiar. Boa noite, Leda. Não é só comigo, não é que eu não elaborei as minhas questões, mas eu não elaborei a minha questão com tal pessoa, ou os meus pais não elaboraram alguma coisa, ou os meus avós não elaboraram. Enfim, pontos nodais. Esses pontos nodais, eles podem acabar gerando fatores estressores como violência doméstica, violência intrafamiliar, uso de substâncias psicoativas, delinquência, doenças crônicas, enfim, uma série de outros fatores pelo fato de o ponto nodal não ter sido trabalhado ou o emaranhamento não ter sido trabalhado. Na linguagem da constelação familiar, nós falamos em emaranhamento. Na linguagem da terapia sistêmica, nós falamos em pontos nodais, né? Quando a gente fala, então, que existem leis, segundo Bert Hellinger, que fariam com que a ordem do amor tivesse as ordens do amor poderiam propiciar um fluxo livre do amor, ou seja, desmanchar esses pontos nodais e aí então nos trazer a possibilidade de que o fluxo do amor vá, como se ele pudesse percorrer um rio sem obstáculos, né? Que o amor entre os familiares pudessem realmente acontecer de uma forma sem os pontos nodais ou emaranhamentos. Ele coloca 3 leis, né? Que são as leis do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei que nós falamos na outra live que nós fizemos, que é a lei do equilíbrio. Então eu vou falar um pouquinho para vocês como eu enxergo a questão destas leis aplicadas à questão da dependência afetiva, onde nós estamos falando de relacionamentos afetivos, sejam eles conjugais, sejam eles de relacionamentos de namoro, de parceria, de relação estável, seja o relacionamento afetivo que for, mas o relacionamento em que existe uma pessoa em sofrimento por estar vivendo em função de uma outra pessoa, que normalmente essa outra pessoa pode estar lhe imputando situações as quais ela não gostaria de estar vivendo, como abusos psicológicos, abusos verbais, abusos até físicos, e mais do que isso, né? Ela está abrindo mão de todos os outros aspectos da sua vida para vivenciar somente aquele relacionamento. Então eu brinco, às vezes falo, até ontem acho que a gente falou isso no Amor Exigente, que é um grande pedaço de pizza, né, a nossa vida, e aí a gente divide a pizza em 8 pedaços, aí tem a espiritualidade, tem a família, tem o trabalho, tem os estudos, tem o corpo, tem uma série de os pedaços em que a gente deve dar atenção para cada um. E quando existe a dependência afetiva, metaforicamente falando, é como se a pizza toda fosse o relacionamento e a azeitona fosse todo o resto, né? Então, na verdade, a dependência afetiva faz com que a pessoa abra mão de outros interesses, ou seja, ela abre mão da necessidade de estudar, de trabalhar, de crescer, não de trabalhar especificamente, sair do trabalho, mas ela não tem energia para pensar em crescer profissionalmente, ela não tem energia para pensar em voltar a estudar ou estudar mais ou se graduar de uma melhor forma, muitas vezes não tem energia para olhar e cuidar dos filhos dessa relação, o que é algo muito sério, porque aí nós estamos, além do prejuízo a si mesma e à relação, ainda tem um prejuízo ao sistema vindouro, que é o sistema dos filhos, e que isso pode acabar acarretando, na verdade, uma continuidade nesse sistema familiar, certo? Se a gente pensar que o sistema ele reproduz os padrões familiares anteriores, nós vamos então estar dando continuidade a isso. Gostaram da comparação da pizza? É uma metáfora, uma analogia fácil de entender, né? Normalmente eu gosto de colocar porque a gente não esquece isso. Aí quando a gente estiver percebendo que a pizza tá só cheia de romance, gente, alguma coisa tá errada. A gente precisa parar e dividir os pedaços e ver que a gente tem que dar atenção para todos eles, né? Mas no caso da dependência afetiva não é isso que acontece. Então, em detrimento
da relação, eu abro mão de todas as outras questões, nada disso tem valor, inclusive e principalmente abro a mão da minha própria vida, ou seja, do olhar para mim, do meu crescimento emocional, do meu de olhar e me conhecer, né? Eu não me conheço, eu não quero me conhecer, mesmo porque é muito mais fácil eu estar envolvida num relacionamento que para mim é uma fuga de muitas coisas, né? Porque quando a gente fala em dependência, o que é dependência? Dependência é fuga. Dependência da substância psicoativa é a fuga, é a dificuldade de lidar com algo, então eu fujo para a substância. Ela vai me anestesiar por um tempo e depois eu vou ter os meus prejuízos. Quando eu falo em dependência afetiva, eu fujo das minhas responsabilidades para comigo, com as minhas emoções, com as minhas dificuldades emocionais, com o que eu tenho que cuidar em mim, fujo para um relacionamento, que também dá o mesmo prazer que a dependência química traz. Né? Então, quando a gente fala em transtornos de personalidade dependente, existe essa comparação, inclusive. Gente, vocês são engraçados. Já gostaram da comparação com a pizza? Quando a gente fala a respeito dessa questão da abstinência, né? Realmente existe uma abstinência real do outro. Então, muitas mulheres às vezes relatam que quando seus esposos, seus maridos, seus parceiros vão para tratamento em clínicas, elas se sentem vazias a ponto de querer ir lá tirar, não, já tá bom, já volta, vamos tratar em casa, porque existe uma abstinência daquele vínculo doentio, porque eu me acostumei a viver dessa forma. Já tenho umas perguntas aqui, eu só vou terminar essa introdução, já já a gente vai começar a abrir para as perguntas. E aí, gente, o que acontece é que essa pessoa acaba deixando, então, todas as questões emocionais suas para fugir para esse relacionamento. Quando esse relacionamento sai de cena por algum motivo, seja por abandono, seja porque ele foi internado, seja porque ele foi embora, seja por qualquer motivo, existe realmente uma sensação de abstinência. Isso é real quando a gente fala em termos de dependência afetiva enquanto transtorno de personalidade dependente, tá? Então, existem várias questões para serem estudadas, mas eu não quero complicar nada, eu quero trazer para vocês aqui o que a gente puder trazer de mais simples no sentido de entender por onde começar a pensar nas leis que podem nos ajudar a conquistar a liberdade emocional, ou seja, sair das amarras da dependência afetiva, pensando que a dependência afetiva é algo que nos faz sofrer, é algo que faz o relacionamento ser um relacionamento disfuncional e com certeza faz sofrer as pessoas que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos filhos e outras pessoas que porventura façam parte da nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho das leis, pensando então nessa ordem, né? A lei do equilíbrio, nós falamos na última live, mas só para retomar, a lei do equilíbrio, ela fala sobre o equilíbrio entre dar e receber. Ou seja, para uma relação ter funcionalidade, ou seja, para uma relação funcionar, os dois precisam sempre estar equilibrando o dar e o receber. Ninguém pode dar mais enquanto o outro não dá nada e vice-versa. O que acontece? Ai, gente, é engraçado, viu? Essa intimidade que a gente tem, que vocês escrevem cada coisa. Então, assim, quando você dá mais para o outro, você pode, então, vamos supor, como esposa, né? Você começa a fazer papéis, representar papéis e pegar responsabilidades que não são suas. Você vai estar automaticamente mudando de lugar da conjugalidade para maternalidade. Então você deixa de ser a esposa e passa a ser a mãe, porque você está cuidando do outro. Assim como pode acontecer ao contrário, quando o homem cuida demais, dá tudo e a mulher não faz a parte dela, ele passa a desempenhar o papel do pai. E isso é totalmente disfuncional. Inversões de papéis na conjugalidade é disfuncional, né? E aí, quando a gente vem para essa questão
da importância entre dar e receber é que isso é uma constante, né? Não é que, olha, bom, equiparamos aqui, eu já dei, ele deu, não. Isso é sempre. Tem momentos em que um tá dando mais, o outro vai dar mais um pouco, e assim nós vamos crescendo no relacionamento, num fluxo de equilíbrio constante entre dar e receber. Isso é fundamental para a manutenção funcional do relacionamento, porque vocês imaginem pessoas que não têm a possibilidade de devolver tudo aquilo que foi lhe dado, porque foi dado tanto e tanto e tanto, tanto, que eu não tenho condições de dar de volta. E aí eu em débito, eu me torno refratário, porque eu sei que eu não vou ter condições de pagar aquela dívida, e aí essa pessoa que se torna refratária, a outra, muitas vezes sai da relação e acaba vindo a confirmar a crença do outro que achava que, olha, ele ia mesmo me deixar, eu bem que eu estava certa em achar que eu ia ser abandonada, todas as vezes eu sou abandonada, e aí começa a criar esse ciclo de crenças disfuncionais de que é abandonada em todo relacionamento, sendo que na verdade existe um movimento que acaba fazendo com que isso se repita. Vocês percebem que quando a gente fala que existe um movimento que faz com que as coisas se repitam, a gente tem condições de parar isso no meio? De falar, para que eu quero descer, não vai mais ser assim? Eu não vou mais repetir esses padrões e da próxima vez vai ser diferente? A gente ganha autonomia para poder escolher como vão ser nossas relações daqui para frente. Então eu sei que eu preciso dar e receber na mesma medida. Então quando eu perceber que eu estou fazendo demais pelo outro, eu vou parar e esperar que ele venha e também consiga equilibrar e vice-versa, né? Então essa seria a lei do equilíbrio. A lei do pertencimento. Pertencer é algo muito profundo e faz parte da nossa vida desde o nosso nascimento, né? De todo o sistema familiar, todos os indivíduos do sistema familiar, eles têm que pertencer. Não importa se eles foram excluídos por serem usuários, por serem muitas vezes pessoas que causaram problemas, vários danos à família ou que abandonaram. Todo indivíduo ele tem um papel naquele sistema, ele pertence àquele sistema, independente do que ele venha a ter feito. Eu me lembro muito bem, uma vez eu estava montando um genograma com uma aluna. Genograma é essa ferramenta, né, que a gente monta para olhar a estrutura familiar, como é que ela funciona. Exatamente, Leda. Professor Neubi dizia que no casamento, na união, as duas individualidades devem ser generosas, ou seja, ambos devem dar e receber. É exatamente isso. Eu vejo muita coisa em comum da parte sistêmica com amor exigente, né? Amor exigente a gente sabe que veio para o Brasil trazido por Padre Haroldo, mas que foi criado nos Estados Unidos, né? Era Taught Love antes, criado por terapeutas familiares que tinham filhos usuários. Então, na verdade, esses terapeutas familiares, acho que de certa forma, usaram alguns conceitos sistêmicos na criação dos princípios GAI, porque tem muita coisa que eu acho que tem a ver. Mas voltando, né, a questão do pertencimento. E aí essa aluna, eu me lembro que ela chegou com o genograma, que é essa ferramenta que a gente desenha para poder conhecer a família, a estrutura familiar, e ela desenhou ela e a mãe. E aí eu falei, cadê o pai? Não, o pai não tem pai, né? Eu sou filha de mãe solteira, etc. E ela não chegou a desenhar o pai no genograma. Isso significa o quê? Significa que é como se aquela família, aquele homem que abandonou em algum momento a família, é como se ele não pertencesse à família. E isso não existe, né? Mesmo que ele tenha abandonado, que ela nunca tenha visto, que ele tenha abandonado a mãe na gestação, ele pertence àquele sistema familiar. E senão a gente vai criar um ponto nodal, um emaranhamento que pode ter reverberações no futuro e na vida dessa pessoa e em outras gerações, né? E aí,
voltando a essa questão do pertencimento, quando a gente imagina isso voltado à questão do relacionamento conjugal, o quanto é importante que ambos se sintam pertencentes à relação e o quanto o dependente afetivo ele luta para pertencer, porque é como se ele não se sentisse pertencente, porque provavelmente em algum momento na infância, na adolescência ou em alguma outra vivência ele não sentiu-se pertencente. Então ele não se sentiu pertencente como filho da mãe ou filha do pai ou irmão. Alguma falta de afetividade o fez não se sentir pertencente ao núcleo familiar e agora ele busca no outro um pertencimento. Então esse apego disfuncional, no caso, muitas vezes está ligado à necessidade de pertencer. Eu preciso pertencer a uma família. Se eu não conseguir me sentir pertencente à família de origem, eu vou me sentir pertencente à minha família constituída. Seja o preço que eu tenha que pagar por isso. Que eu me envolva com alguém que me maltrate, com alguém que me abuse, seja como for, eu preciso me sentir pertencente. Então, quando a gente entende o conceito de pertencimento, de que eu preciso resolver questões de pertencimento familiares para então eu entender como é pertencer à família atual e quais são os papéis necessários para que cada um se sinta pertencente. Também nós trabalhamos com o conceito de pontos nodais que aconteceram num outro momento e que a gente pode agora elaborar de uma outra forma. Eu posso pertencer a um sistema familiar novo que não seja necessariamente um sistema que venha me abusar. Ou eu posso ter pertencido a um sistema familiar que me abusou e agora eu estou reproduzindo esse padrão de abuso num outro sistema. Então, essa questão do pertencimento, né, até quando a gente fala assim, as crianças não encontraram na família a afetividade necessária e aí encontraram na rua com os amigos que usavam drogas e aí passaram a usar drogas porque lá se sentiam pertencentes. Isso é muito real, né? Porque muitas vezes não se encontra, não se consegue se enquadrar, se sentir pertencente à família de origem e vai buscar em outras relações, em outros sentimentos, em outras famílias, né? Porque a gente pode partir do conceito que família não é só consanguinidade, os meus amigos podem ser minha família, o meu namorado é minha família, o meu noivo é minha família, e aí nesse sentido eu posso acabar querendo buscar um pertencimento, uma necessidade de fazer parte de um sistema outro, mesmo que aquele sistema me faça mal. Que bom. E por fim, a terceira lei é a lei da hierarquia, né? Então, quando a gente fala em hierarquia em constelação familiar, a gente fala de alguns conceitos de quem veio antes, quem vem depois, né? Então, existe a questão de que antes veio o casal para depois vir os filhos, que antes veio o primeiro irmão para depois vir o segundo, que antes veio o primeiro casamento quando há a presença do segundo. Existem algumas outras questões que a gente elabora na questão da hierarquia. Mas quando a gente fala em hierarquia nesse sentido relacionado à dependência afetiva, eu penso que há algo muito importante que a gente precisa observar. Normalmente, o dependente afetivo, ele busca no outro o preenchimento desse vazio que está aqui, que não foi preenchido por um outro momento da vida dele, como nós já falamos, na infância ou por outras histórias, etc. E aí ele busca preencher esse vazio indo buscar naquela pessoa. É como se aquela pessoa tivesse o combustível necessário, mas não tem, porque é uma outra analogia que eu sempre faço, que é dos tanquinhos, né? Dos tanquezinhos vazios da dependência afetiva. Então, é como se os dependentes afetivos tivessem, boa tarde, minha querida Regina, como se os dependentes afetivos tivessem um tanque de amor com um buraquinho no final e que por mais que eles vão buscando o amor naquela pessoa, vai vazando, não enche, né? E quando a gente começa a obter o tratamento necessário para o nosso amor próprio,
seja através de um grupo de apoio como Amor Exigente, seja através de uma terapia, seja da forma que for, a gente começa a remendar esse buraquinho, a gente começa a guardar mais amor. Mas esse amor não é o amor que a gente vai buscar no outro, é o amor que a gente vai buscar na hierarquia familiar. Os nossos pais que estão aqui atrás de nós, sejam eles vivos ou não, estão aqui nos amparando, no sentido de nos deram a vida, eles são a fonte. Por mais que eu ainda tenha dificuldades em receber ou dar amor, é da geração, é da ancestralidade que eu busco o amor. E sem dúvida nenhuma, considerando na minha concepção, dentro do meu trabalho, boa noite, a questão da espiritualidade, né? Então, muitas vezes, inclusive isso eu já ouvi muito em grupos, né, de mulheres que dizem que acabam endeusando o dependente ou relacionamento ou aquela pessoa pela qual ela tem dependência afetiva. Essa pessoa acaba sendo o Deus da vida dela. Ela coloca essa pessoa no altar e tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, reverência a ele, quando eu preciso de alguma coisa eu busco nele. E como, né, que eu posso buscar num outro ser humano, que muitas vezes é até mais frágil do que eu, o preenchimento do meu vazio emocional, que por algum motivo, em algum momento na minha vida, eu criei ou abriu-se esse vazio em mim, né? Então, quando a gente fala em hierarquia, é no sentido de buscar hierarquicamente o amor nos locais em que primeiro ele se instala. Então, em primeiro lugar, o amor, ele vem de uma fonte universal da crença de cada um, do poder superior, seja ele, boa noite, Mauro, Miguel tá aqui, obrigada, presidente do Amor Exigente, meu grande amigo, muito obrigada por você estar aqui. Então, quando a gente fala sobre a questão de buscar o amor na hierarquia, é buscar, em primeiro lugar, no poder superior, aí a crença de cada um, né? Cada um tem a sua forma de enxergar a espiritualidade ou de achar que essa espiritualidade pode nos ajudar e nos munir de amor que vai preencher esse vazio. Depois, nessa hierarquia, nós temos a nossa ancestralidade, que são os nossos pais, que é a nossa linha transgeracional, né? Nossos pais, nossos avós, aquelas pessoas que nos deram a vida, que nos colocaram no mundo. Eu vou buscar na sequência em mim, então poder superior, família, amor próprio, né? Que muitas vezes fala, mas como é que eu vou criar amor próprio se eu não me amo ou se nunca ninguém me amou? Da onde eu tiro tudo isso? Então eu vou começar pela hierarquia da vida. Eu busco a hierarquia do poder superior, da família, vai chegar em mim para por fim ser um relacionamento de amor com outra pessoa. Que aí nós caímos naquele velho jargão que a gente só pode amar alguém quando a gente se ama. Então isso não tem como fugir disso. Isso faz parte da hierarquia, né? Não tem como a gente querer amar alguém se a gente ainda não experimentou o processo de amar a si mesmo, não experimentou o processo de amar os nossos ancestrais, honrar, independente das relações terem sido difíceis ou não, de reconhecer o valor dos nossos pais e principalmente de honrá-los. E mais do que isso, de conhecer o amor que vem do poder superior. Então, essas seriam as três leis, né, ou ordens do amor, a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, que, sendo trabalhadas, podem nos ajudar a começar a desenvolver um relacionamento funcional, em primeiro lugar conosco e depois com as pessoas que nós amamos, certo? Então, eu vou começar aqui a tentar responder algumas perguntas, que não foram muitas, mas se vocês quiserem agora, a partir de agora, mandar perguntas, a gente parte para esse momento de respostas. Bom, primeiro, muito grata a todos vocês que estão aqui, pessoas queridas que sempre me acompanham, né, que estão brincando aqui, dando risada com as coisas que eu falo. Aí então vem o Davis, que é lá do Instituto Padre Haroldo, né? Depois de uma separação, uma das partes se sentir responsável pelo outro é considerado um distúrbio. Na verdade, Davis,
Existem várias questões que englobam uma separação que não necessariamente tem que ser um distúrbio, né? É natural também que nós tenhamos por um tempo, até como parte do luto, dependendo do relacionamento, de como esse relacionamento se deu, se ele era funcional, se ele não era, é até natural que por período a gente acabe se sentindo responsável pelo bem-estar. Será que aquela pessoa que eu terminei, que a gente estava junto, ficou bem? Será que ela está bem? Será que ela precisa de alguma coisa? Isso é empático, você ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro que muitas vezes pode estar sofrendo. Não é necessariamente um distúrbio. Agora, a partir do momento em que isso não tem fim e que ainda assim eu quero continuar cuidando da vida do outro, que eu quero viver a vida do outro, sabendo que eu nem tenho mais um relacionamento com ele, aí isso pode indicar algo que precisa ser olhado, não necessariamente um distúrbio, mas algo que precisa ser cuidado para que a pessoa possa ter liberdade de viver outras experiências, não só românticas, afetivas, mas experiências de vida que saiam um pouco desse contexto de só viver em função de um relacionamento, né? A Andressa fala, a dependência afetiva pode ser por vários familiares? Sem dúvida, a dependência afetiva ela não se refere somente aos relacionamentos amorosos ou românticos. Existem pessoas que têm dependência afetiva por filhos, por pais, por irmãos, depende como se constituiu essa relação e depende do vínculo que eu crio com aquela pessoa, o que ela retroalimenta em mim, né? Quais são as minhas faltas e de que forma ela preenche essas faltas. Quando a gente fala aqui especificamente hoje nas relações românticas ou afetivas, nós estamos nos referindo especificamente a essa relação conjugal, essa relação de namoro, de parceria, enfim, de união estável, mas sem dúvida ela pode se dar em outros familiares, sim. No caso, Wenderson Rocha, no caso de um retorno de uma relação, é se criado um novo contrato, está correto? Deixar o que ficou para trás e daí para frente se torna uma nova lei do equilíbrio? Desculpe interromper, mas essa é minha dúvida. Imagina, você não está interrompendo, estamos respondendo as perguntas, Wenderson, e essa pergunta sua é muito bacana, porque essa questão do contrato é algo que me remete muito a um grande pesquisador, a um grande fundador, um dos fundadores da terapia sistêmica, chamado Salvador Minuchin, que ele foi uma vez questionado por um aluno, e o aluno falou, o senhor é casado? Sou. Já foi casado várias vezes? Ele falou, já fui casado 5 vezes. Nossa, é mesmo? 5 vezes, 5 casamentos com mulheres diferentes? Ele falou, não, fui casado 5 vezes com a mesma mulher. Aí ele falou, mas como assim? Ele falou assim, porque durante 5 vezes nós tivemos que rever os nossos contratos de casamento para que nós pudéssemos iniciar novas relações, né? Então, quando existem situações que acontecem durante o relacionamento de qualquer indivíduo, sejam traições, sejam o uso de drogas, sejam, enfim, o que quer que seja que o casal acredita que mesmo passando por isso, existe a possibilidade de continuar, porque aquele casal tem amor ou confiança ou condição suficiente de dar continuidade, forma-se então um novo contrato. A partir de agora, o nosso relacionamento aceita ou não aceita tais coisas. Porque muitas vezes essas questões contratuais, digamos assim, elas não ficam explícitas, né? Então os relacionamentos começam e ninguém diz assim, olha, para mim isso é traição. Então se você fizer, acaba. Para mim, o uso de drogas, se acontecer, acaba. A gente não faz esse contrato tão verbal, tão externalizado normalmente no início das relações. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que todos os relacionamentos vão passar por intempéries, né? E se o casal realmente achar que ambos, né, estejam interessados em retomar os relacionamentos apesar das dificuldades, eles podem e devem fazer novos contratos e exatamente começar uma nova lei do equilíbrio, né, dar e receber para que um está com mais dificuldade em confiar, por exemplo, depois de uma traição, então o outro ajuda mais, talvez abrindo um pouco mais da sua individualidade, mostrando mais a questões que antes não eram colocadas.
Então, sem dúvida, né? Novos contratos, novas relações, mesmo que com as mesmas pessoas. Cristiane, como iniciar a autorresponsabilidade do cônjuge no processo da internação involuntária do marido? Então, vamos dizer, Cristiane, que o marido tenha sido internado. Ele foi por uma internação involuntária e agora é tempo de quê? Do cônjuge se cuidar. Porque ele está se cuidando lá na clínica. Como ele vai ser cuidado é problema do médico, do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, do educador físico, do terapeuta, de quem quer que seja. Se ele está sob cuidados médicos, ele vai ser cuidado por essa equipe. E o cônjuge que ficou fora vai ser cuidado também, como? Por um terapeuta, por um grupo de apoio, por um psicólogo, seja a maneira que esse cônjuge achou para ser cuidado. Porém, como iniciar esse processo de autorresponsabilidade? Justamente por meio da leitura, do início do processo de entender o que é dependência afetiva, do que é codependência, por meio dos grupos, por meio das terapias, você vai começar a entender qual a sua parte na relação. Isso é autorresponsabilidade. Eu não tenho culpa que ele usa, mas eu tenho responsabilidade em retroalimentar uma relação doentia. E aí inicia-se o processo, que é um processo, isso que é importante a gente entender, né? Que muitas vezes a gente quer a mágica de, bom, ele foi internado, então eu já vou resolver, quando ele voltar já vai estar tudo certo, e não é. É um processo, como todo processo, ele tem suas fases, ele precisa ser regado todos os dias, a cada dia eu me proponho a conhecer um pouco mais de mim, mas na minha concepção não há esse processo se não houver autoconhecimento. Então, o primeiro caminho é o caminho do autoconhecimento. Vamos lá. Nossa, como está falando comigo em vários momentos. Eu sei, gente, é tudo muito igual, né? O que a gente sente. Dentro de um lar que tenho 3 dependentes de uma forma controlável, o jogo, álcool e droga, e nunca consegui sair dessa relação, sem dúvida, né? Essa questão da permanência da relação é algo muito comum, porque se tenta, mesmo que aquilo ainda faça mal, ainda existe um medo daquilo que não é conhecido, ainda existe um medo daquilo que pode vir a ser e eu não ter tentado fazer tudo que eu podia. Será que eu ainda não posso tentar mais um pouco? Enfim, né? Seria uma série. Aí ela pergunta, né? Colocando essa questão e pergunta: isso seria dependência afetiva? Provavelmente existe uma dependência afetiva no sentido de por que você não consegue sair dessa relação, né? Claro que quando a gente fala em dependência afetiva, principalmente quando a gente fiz esses dias uma live com o Dr. Daniel Cordeiro, onde a gente acabou abordando também essa questão, quando a gente falou de violência doméstica, aí ele falou, né? Tem muitas questões relacionadas à mulher não poder sair do relacionamento, às vezes, primeiro porque ela é dependente financeiramente do marido, então isso é um fator. Segundo, porque ela tem medo, porque ele faz ameaças. Esse é um outro fator. Mas também tem a questão da dependência emocional. Eu posso sair porque eu tenho condições financeiras, eu não tenho medo porque ele não me ameaça, mas eu não quero sair porque eu quero ainda tentar e tentar e tentar e tentar. O problema não é estar no relacionamento por anos. O problema é ter a consciência de que precisa algo ser mudado, porque senão isso vai continuar sem fim, né? Nessa roda sem fim. Se você quer sair, quais são os mecanismos para começar a se empoderar para sair? Se você não quer sair, quais são os mecanismos para começar um processo de mudança em você que vai reverberar no outro, né? Então essa é a grande questão. Suas palavras são muito valiosas, tenho filhos pequenos e temo que eles procurem parceiros disfuncionais futuramente. Eu também, né? Na verdade, como vocês sabem, eu também vivi um relacionamento com dependente químico e como muitas de nós, acabei reproduzindo outros relacionamentos com outras dificuldades, abusos, etc. E tenho uma filha, né, que é moça tal, e eu tenho um sonho até, que eu vou compartilhar com vocês, que eu compartilho com a minha amiga Roberta, que fala do Amor Exigentinho. Que eu gostaria de fazer um trabalho um dia para conscientizar, né, meninas, adolescentes,
que vivem relações disfuncionais familiares, dessa prevalência da escolha, sabe? Da gente parece que ter um imã para escolher pessoas que de alguma maneira vão reproduzir aquilo que nos é familiar. É como se fosse o canto da sereia, né? Então eu vejo aquela pessoa que não digamos, a pessoa mais adequada daquele ambiente e a minha atração é por ela, porque algo me é familiar ao que eu vivi na minha vida, né? Então isso é muito natural. Então eu também temia, né? Também tinha esse medo, mas eu acredito que a observação, a conversa, o diálogo e a não repetição da nossa parte, sem dúvida, é um agente de proteção, né? Como fazer uma pessoa que não enxerga o quão facilitadora ver que ela está ajudando a matar com esse amor equivocado, no caso de dependência química? A questão, Giovana, sempre é a prontidão, né? Todos nós temos as nossas fases de aceitação ou não aceitação, de estarmos prontos ou não para poder modificar. Infelizmente, quando uma pessoa não enxerga o quão facilitadora essa pessoa ainda não está pronta. Por exemplo, se ela ouvir uma live como a nossa, ou se ela for num grupo de apoio, talvez não faça sentido para ela, porque a prontidão emocional ainda não é suficiente para a mudança. Agora, quando uma pessoa já começa a perceber que há algo errado e que precisa ser modificado, ela entra num grupo, ela se identifica com uma fala, ou ela vem numa live, ela entende algo que está falando com ela, aí ela já está numa outra fase. A nós cabe respeitar a prontidão de cada um, assim como a gente respeita a prontidão do nosso dependente químico, desde que ele não esteja pondo em risco a própria vida, né? E aí a gente tem a oportunidade de fazer uma internação involuntária com ele, caso isso esteja acontecendo. O problema, no caso das dependentes afetivas, é que muitas vezes elas estão colocando em risco a sua própria vida, tanto é que nós iniciamos essa live de hoje falando de quantos feminicídios poderiam ser evitados caso a dependência afetiva fosse olhada, porém, não existe internação involuntária para dependência afetiva, né? Existe a autoconsciência. Que bom hoje quem esclareça, só descobri que meu afeto era dependente de álcool quando conheci o amor exigente. Hoje está sóbrio porque não precisava tolerar seu alcoolismo. Primeiro não aceitei mais bebida em casa, com o tempo decidi não aceitar o bêbado, ele escolheu ficar sóbrio. Hoje tem umas atitudes de quando bebia. Parece deprimido, mas não quer se tratar. Acontece às vezes a questão de suspender o uso, mas não suspender os comportamentos, né, relacionados ao uso. Injeção de ânimo, suas palavras são fortalecedoras. Que bom, estou amando essa live, parabéns. Depois dessas palavras, acredito que alguns dos meus comportamentos estão relacionados com a necessidade de meu pai de me ver como pertencimento da família. É possível? Claro que sim, né? Às vezes, não nós não nos sentimos pertencentes, mas outros membros não se sentiram pertencentes. E de alguma maneira, existe uma lei também sistêmica que chama-se lealdade, né? Que é a nossa necessidade de ser leal ao nosso sistema familiar. Então, mesmo que o nosso sistema familiar seja um sistema disfuncional, onde tem abuso, violência, etc., eu vou querer reproduzir alguns comportamentos como uma forma de ser leal à minha família. Porque é como se eu não fizesse aquilo, eu estou deixando de honrar e amar as minhas origens. E isso é um grande equívoco. E isso a gente só entende a partir do momento que realmente a gente elabora a questão de que nós temos sim a escolha de nos realizarmos de uma forma diferente dos nossos pais, e que ao contrário de desonrá-los ou de deixar de amá-los, nós estaremos sem dúvida alguma fazendo com que eles se sintam aqui em vida ou em outros locais muito mais felizes em nos ver mais realizados do que eles foram em alguns aspectos, né? Então, repetir o que não foi legal nessa ideia de querer honrar é algo muito comum, inconsciente, mas que pode acontecer sem dúvida. Então, sem dúvida, Fabiola, pode haver, né, essa possibilidade. E além de colocar a própria vida em risco, quando tem filhos é ainda pior. Sem dúvida, os filhos também estarão
sofrendo com essas consequências, né? Bom, em relação às perguntas, elas pararam por aqui. Eu acho que vocês sabem bastante coisa, que bom. Eu só queria deixar duas mensagens. Primeiro, vocês que não conhecem ainda o nosso grupo no Facebook do livro e do kit Até que a Droga nos Separe. Quem já conhece os meus materiais, o meu livro e agora recentemente o guia, eu gostaria que vocês soubessem que nós temos um grupo no Facebook gratuito que acontece a cada 15 dias. Nós fazemos uma reunião remota com os membros e a gente vai seguindo as atividades propostas nesse guia, que são atividades de autoconhecimento, de autocuidado, de autoaceitação. É um processo longo para a gente poder se autoconhecer e começar a se libertar da codependência e da dependência afetiva. Então, além de ler, é importante a gente compartilhar esse conteúdo. Então, quem não souber ou ainda não estiver participando, busque informações para estar conosco nesses grupos. E fora isso, acho que foi na semana passada, eu lancei um curso chamado Dependência Afetiva Nunca Mais, pelo Instituto Independa, que é onde todos os meus cursos estão nessa plataforma, né? E quem quiser saber mais sobre o tema, esse curso já está à venda desde a semana passada. É um curso que pode ser feito em qualquer tempo, é online, totalmente remoto, tem atividades práticas para vocês poderem fazer essa busca da escavação às origens da infância, para que vocês possam compartilhar comigo depois através de um atendimento pessoal. Então, tanto a minha página, quanto meu Instagram, quanto o meu site, tem todas as informações sobre esse curso, sobre esse grupo que a gente faz gratuitamente do livro, né? Ou seja, já recebi meu kit, vou começar a ler hoje à noite. E aí, da próxima reunião, daqui 15 dias, você vem para participar do nosso grupo, que a gente faz trocas incríveis, que as pessoas mostram o que elas têm construído, né? São ferramentas sistêmicas que nós fazemos linha do tempo, árvore da vida, fazemos uma série de exercícios, várias perguntas reflexivas que nos levam a entender a nós mesmos, né? Muito bom, vai amar quem não veio, que venha, né, Rê? Obrigada por você estar aqui hoje também. E eu gostaria então de agradecer por vocês ficarem aqui comigo 1 hora me ouvindo falar sem parar, né? Às vezes quando eu mando a programação da live do final de semana, eu falo, gente, será que eles ainda vão aguentar mais um pouco, né? Mas é isso, gente. Eu estou muito empenhada agora em entrar nesse universo da conjugalidade, da dependência afetiva. Estou estudando e sempre que possível eu vou fazer lives, cursos, livros relacionados a essa temática para a gente fazer com que isso chegue cada vez mais às pessoas que ainda sofrem, não só por conviverem com o dependente químico, mas também por conviverem em relações abusivas, e onde elas podem não só optar em se libertar e viver outras relações, mas como elas também podem optar em continuar no relacionamento, desde que, como disse o nosso amigo Wenderson, criem-se novos contratos de relacionamento, certo? Nossos encontros são mesmo maravilhosos, Fer, é verdade. Muito para mim também, né? Eu também me autocuido nesses nossos grupos que a gente faz. Então, eu agradeço a todos. Vou encerrar a live. Obrigada. Eu que agradeço a vocês todos. E agora, essa live, então, o bom aqui do Facebook é que ela fica gravada, né? Então, quem não assistiu ao vivo, não pôde estar aqui para perguntar, quero o meu kit, pode ver aí como faz em qualquer das redes sociais que você vai achar para adquirir no meu site, rominamiranda.com.br, e vem participar do nosso grupo que você vai gostar. E aí, quem não pôde assistir, pode então depois assistir o evento gravado. Obrigada a você, Fabíola, obrigada a todos, uma boa noite, um bom final de domingo, uma semana nova para nós, e eu espero também, eu agradeço, porque assim como vocês me mandam esses agradecimentos, eu também mando a vocês, porque eu me transformo a cada palavra que eu coloco para vocês e vocês retornam para mim com essa gratidão, com essa energia que a gente troca mesmo aqui pela internet, tá bom? Beijão, pessoal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.